E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre treta, fofoca, porque a gente também gosta de fofocar, né? Mas é fofoca política, é claro. E eu vou falar com vocês sobre esse cara que está sendo polêmico nesse ano tão importante, que é o Ciro Gomes. Os companheiros parece que deixaram ele de lado. Vamos tentar entender toda essa treta aí, toda essa história. Mas também tem algo nesse vídeo muito sério que eu quero conversar com vocês, que tem toda essa turma aí no meio. Se você gostou dessa pauta, fique comigo até o final, curta e compartilha esse vídeo. Bom, gente, ano de eleição, sinceramente, na minha humilde opinião, é um ano maravilhoso. É o ano que a gente consegue saber de todos os podres desse povo, porque é um atacando o outro, aquela coisa toda, e a gente fica aqui na plateia só comendo pipoca e filtrando todas as informações, não é mesmo? E esse ano, o Ciro resolveu bater de frente com o PT. Mas isso, tá, gente, não significa que ele é legalzinho ou uma segunda opção, caso algo aconteça. Não, não, não. Não se engane nessa história toda. Vamos abrir o baú virtual e lembrar que o partido do Ciro, o PDT, troca aí umas figurinhas com o Partido Comunista da China. E não é achismo não, tá? Em 2017, o próprio site do PDT postou uma matéria falando sobre esse assunto. PDT e Partido Comunista da China debatem candidatura de Ciro e fortalecem parceria. Que coisa linda! Dito isto, vamos começar a falar dessa treta que envolve PT, Ciro Gomes e agora, gente, PSOL. A CNN Brasil postou uma matéria que, assim, faz a gente lembrar do querido Olavo de Carvalho, que tanto nos alertou. Políticos e intelectuais da América Latina pedem que Ciro desista de candidatura. Agora a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: quem são esses políticos, né, que estão... Ciro, desiste aí, né, dá os votos aí para outra pessoa, mas desiste dessa candidatura. Quem são esses políticos? O Olavo de Carvalho, ele sempre falou do Foro de São Paulo. Se você entrar no site do Foro e fizer uma breve pesquisa, encontrará partidos que fazem parte aí dessa organização. Por exemplo, Argentina, Bolívia, Colômbia e Venezuela, cujos países que seus presidentes são de esquerda. E todos esses presidentes fazem parte de partidos que estão na organização Foro de São Paulo, inclusive o PDT do Ciro. Ou seja, resumo dessa ópera: para os políticos que são de esquerda, pedir para o Ciro desistir, passa o que na nossa cabeça? Foi a organização que falou: cara, cai fora, porque a bola da vez agora é o Nine. Por isso, gente, que tem aquela campanha bizarra, né, do voto útil e tal. Nada por acaso. Entendam, todos esses países que eu citei, eles, como eu disse, eles fazem parte dessa organização para dominar a América Latina. Eu falei isso tudo só para que vocês entendam que esses tais políticos que estão pedindo a saída aí do Ciro fazem parte dessa organização, né? A organização em cima, os partidos embaixo comandando ali tudo, comandando suas marionetes, é tipo uma pirâmide, entendeu? E como vocês sabem, né? Todo mundo já viu vídeos, né, do Ciro e tal. Ele tá tipo caminhão desgovernado, né? Tá falando tudo, não quer saber. Eu sinto até um pouco de revoltinha no coração dele. Dessa vez, é aí que começa a treta. O Ciro falou do PSOL. Pasmem, olha o que esse homem soltou nas redes. Ele afirmou que o PSOL, ele é financiado por George Soros. Aí tá assim na matéria. Questionado sobre as chamadas pautas identitárias, o presidenciável respondeu que é necessário corrigir as desigualdades no aspecto macro, sem fragmentar a sociedade. Segundo ele, não é atribuição do presidente encabeçar discussões sobre gênero. Abre aspas. Quem está financiando essas agendas no Brasil é a Fundação Open Society, do George Soros. O PSOL é financiado pelo George Soros. Aí faz esse discursinho de minorias e vai se aliar com Meirelles. É uma coisa constrangedora, disse em referência ao ex-ministro da Fazenda que nesta semana anunciou apoio ao ex-presidente Nine.
Aí, meu povo, o presidente nacional do PSOL ficou revoltado. E ele postou o seguinte em suas redes: Ciro perdeu totalmente o controle. Disse hoje no Estadão que o PSOL é financiado por George Soros. É engraçado. Enquanto ele queria nosso apoio em São Paulo, vivia elogiando o PSOL. Agora que estamos com o Nine, reproduz essas teorias da conspiração. Vai ter que responder por essa calúnia. Gente, eu não posso deixar de falar que é divertidíssimo ver os amiguinhos brigando entre si. É alfinetada daqui, é alfinetada dali. E assim a gente vai fazendo, vai colhendo as informações, botando aí um filtro para ver o que dá para colher, o que não dá para colher. Enfim, a gente aproveita a situação porque a gente é desses, né? Nós somos assim. A gente colhe aqui as informações, guarda num arquivo mental e depois junta aí o quebra-cabeça. Mas, gente, vamos falar sério. Por outro lado, essa situação toda, ela é muito séria, porque nitidamente o foro está sedento pelas terras tupiniquins. Todo o financiamento ilegal que acontecia na era lá, né, do Nine e tal, secou. E é claro, né, eles não vão perder a boquinha assim tão facilmente. Foi aquele negócio que o próprio Bolsonaro falou lá na ONU, né, a corrupção sistêmica. Aquela aliança dos 8 ex-presidenciáveis é apenas um teatro, sabe? Um teatro das tesouras. Acho que é tipo o Teatro das Tesouras 2.0. Porque é um teatro que agora está começando a se mostrar verdadeiramente. Ou seja, mostrando que esse Teatro das Tesouras nunca foi uma teoria, sempre foi real. E agora é necessário pegar todos eles, unir, para poder tentar colocar o chefão lá na cadeira presidencial. Mas, gente, eu vou levantar aqui uma questão que, assim, é uma visão minha, são coisas dos meus pensamentos que eu quero dividir aqui com vocês. E eu queria muito a opinião de vocês aqui nos comentários para saber se vocês concordam ou não. Então, eu vou aqui desabafar algumas coisas que eu juntei Lé com Cré e fiz esse pensamento muito louco que eu tenho. Não é de hoje que o Ciro vem expondo alguns podres aí dos seus amiguinhos. Vocês já se questionaram que todo esse teatrinho, né, de tá falando mal do PT, que legal e tal, vocês já pararam para pensar que isso poderia ser um teatro das tesouras que não deu muito certo? Tem uma matéria que eu quero mostrar para vocês que saiu no site vermelho.org do dia 12 de maio de 2022 com o título Foro de São Paulo, relações entre a China e a América Latina na nova era. Prestem bem atenção no trecho que eu tirei, tá? Porque pode fazer sentido nesses meus pensamentos muito profundos e muito loucos, tá bom? Então vamos lá. A importância das eleições presidenciais na Colômbia e no Brasil, com possível vitória das forças progressistas de esquerda, para que principais economias da América Latina tenham mais espaço de cooperação entre China e o FSP. Eu pensei o seguinte, como eu disse para vocês, será que criaram um novo teatro das tesouras ali, que não deu muito certo e por não ter dado muito certo, já estão pedindo o Ciro para sair do cenário? Porque assim, né? Eles poderiam ter criado esse novo cenário aí, na tentativa de colocar o Ciro, caso o Nine não fosse aceito, porém, talvez eles não esperavam todo esse, vamos dizer assim, sucesso do Bolsonaro, porque é inegável que o Bolsonaro é pop até internacional. Gente, eu vi um vídeo do Bolsonaro nos Estados Unidos, tinha mais brasileiros nas ruas para ver o presidente brasileiro do que americano quando vai ver o bidê. O cara conseguiu lotar as ruas, acho que foi de Nova York. Então, assim, realmente, até mesmo o ato que houve 7 de setembro me surpreendeu em Copacabana. É surpreendente a quantidade de pessoas que apoiam o Bolsonaro. E talvez, nesses meus pensamentos muito loucos aí, eles tenham tentado trazer esse novo teatro das tesouras, tentando separar as pessoas para poder tirar o Bolsonaro de jogada. E colocaram o Ciro, né, dando uma de o cara legal, o cara que está denunciando a corrupção, aquela coisa toda, porém, não deu certo. E eu lembrei até mesmo de uma matéria que eu vi há um tempo atrás sobre aquele empresário tal do Lemon e tal, enfim, que ele afirmava que aqui no Brasil, muito antes disso acontecer, toda essa treta acontecer,
que aqui no Brasil iriam mudar o presidente. Então, assim, eles estavam certos que iriam mudar ali o pensamento da opinião pública, porque a opinião pública, ela é muito importante. E a partir do momento que eles conseguiram entender, eles enxergaram que a opinião pública está ao lado do presidente Bolsonaro, nos meus pensamentos, né, na minha visão aí e tal, então coloquei nos comentários o que vocês acham, todo esse teatro que eles montaram, todo esse cenário se desmanchou. E como se desmanchou e não vai ter mais, vamos dizer assim, importância alguma esse teatro, eles pedem para tirar o Ciro para continuar essa polarização, entre muitas aspas, né, entre Nine e Bolsonaro e tentar ver aí o que pode se fazer para poder tirar o Bolsonaro de jogada. Bom, gente, esse é um pensamento meu, tá? É algo que eu refleti. Não estou dizendo aqui que eu estou certa, até porque eu não sou dona da verdade, mas eu gostaria muito da opinião de todos vocês para a gente entender aí todo esse cenário que eles estão tentando criar, porque, de fato, essa organização, o Foro, está tentando, de todas as formas, levar ao poder o Nine, principalmente, ou pelo menos alguém de esquerda. O teatro até continua, mas a verdade é uma só. Eles estão sedentos pelo poder. Estão sofrendo aí com a falta de capital para manter o socialismo e, com certeza, eles vão tentar de tudo, até mesmo uma musiquinha patética do Vira, 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 que não sei se vocês, né, assistiram aí dos artistazinhos que estão na abstinência de Lei Rouanet, para tentar levantar o Nine no poder. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Obrigada pela atenção de vocês e fiquem ligados aqui no canal que todos os dias eu estou postando vídeo às 7h46 da manhã. Então fiquem ligados nesse horário que com certeza vocês terão um vídeo aqui do meu canal. Obrigada, galera, e até o próximo.